Lucas, capítulo de número 13, do verso 22 ao verso 30, que diz o seguinte: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. Meus irmãos, nesta noite, nós vimos aqui a abertura de missões mundiais, e eu gostaria de trazer uma mensagem que talvez seja a mensagem mais urgente de todas, mas não é uma mensagem muito requisitada, não é uma mensagem muito querida, mas é uma mensagem que é importante. Jesus falou sobre essa mensagem e nós precisamos, como igreja de Jesus, falar sobre isso também. E nesta noite eu quero falar sobre as verdades sobre o inferno. Verdades sobre o inferno. Esta mensagem, como eu disse, não é muito querida, mas é necessária. Nós queremos ouvir sobre os céus. Nós queremos ouvir sobre as maravilhas do céu. Isso é maravilhoso. Mas nós também temos que entender que a palavra de Deus fala sobre o inferno. E há uma frase de Charles Haddon Spurgeon que diz o seguinte: irmãos, não omitam nada e tenham ousadia suficiente para pregar a verdade indigesta e impopular. Esta mensagem literalmente é indigesta, é impopular, mas ela está na palavra de Deus. E eu não sei qual que é a sua posição, eu não sei qual é a sua visão, mas a nossa visão tem que estar alinhada com a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus é que o inferno é real. E está bem esclarecido na Escritura. Jesus falou muito a respeito do inferno. E aqui no texto que nós lemos, perguntam a Jesus se são poucos os que são salvos. E Jesus fala muito claramente: procurem entrar pela porta estreita, porque muitos vão ficar para o lado de fora. E nesse lugar, longe da presença de Deus, afastado de Deus, ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Talvez seja uma realidade que nós precisamos pensar. E há algumas ideias errôneas a respeito do inferno. A primeira ideia errônea é aquela frase muito dita, dizendo o seguinte: o inferno é aqui. Nós já estamos vivendo no inferno. Quem já ouviu falar essa frase? O inferno é aqui. Nós já estamos vivendo o inferno. Eu digo para você que na palavra de Deus
não há base para esta frase. O inferno não é aqui. Aqui é o lugar onde nós decidimos. Aqui é o lugar onde nós vamos nos posicionar. Aqui é o lugar onde nós compreendemos a mensagem do inferno, mas aqui não é o inferno. O inferno é um lugar muito mais terrível. As aflições dessa vida, as dificuldades dessa vida, não se comparam com o inferno. O inferno é um lugar terrível. É um lugar de total separação entre o homem e Deus. É um lugar onde não há mais chance. É um lugar onde as pessoas vão. E nesse lugar as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Porque as oportunidades estão aqui, enquanto estamos vivos. Outra frase é que o inferno não é literal, é apenas um mito. Talvez você já pensou que o inferno é apenas um mito, apenas uma história. Mas eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, Ele fala a verdade. E Ele falou a respeito do inferno. O inferno não é um mito, mas ele é uma realidade. Outro equívoco a respeito da doutrina do inferno se chama doutrina da aniquilação. Algumas religiões acreditam que o inferno é um lugar onde as pessoas serão lançadas e ali será totalmente aniquilada. Quem já ouviu falar esse tipo de doutrina? Onde as pessoas ali serão lançadas e serão totalmente destruídas. Porém, isso não há base na palavra de Deus também. Jesus disse aqui que será um lugar de sofrimento, não é um lugar de destruição. E a palavra morte, eles utilizam aquele ensino de Apocalipse, de que o inferno é chamado de segunda morte, ou morte eterna. Mas, quando a Bíblia fala de morte ou segunda morte, nós temos que entender que a palavra morte no original não significa aniquilação, mas significa separação. E nós temos que entender que a morte é uma separação. A morte física é uma separação do corpo e da alma. A morte espiritual é uma separação entre o homem e Deus. E a morte eterna é uma separação eterna entre o homem e Deus, totalmente separado. Não significa aniquilação. Algumas pessoas brincam com a ideia do inferno. Muitos jogos, trazem no seu enredo a questão do inferno, brincando. Muitos artistas fazem vídeos, Até eu estava nos meus estudos e pesquisas, eu vejo tudo, para poder ter bases para a mensagem. E eu vi um clipe recente de uma famosa, chama Bela Porsche. Ela é muito famosa no TikTok. E ela lançou recentemente um clipe, um clipe onde ela ali está vestida do diabo e ali falando, mostrando a respeito do inferno e brincando a respeito disso. As séries onde o diabo é o ator principal e se torna mocinho de um enredo, todo mundo sabe da série que eu estou falando. E as pessoas acham que isso é brincadeira. As pessoas acham que isso é algo de se brincar, é apenas uma série. Mas o inferno, meu irmão, o inferno não é brincadeira. No texto em questão, Jesus falou claramente que o inferno é real e ele está no fim de uma vida sem Deus. Se você caminhar nesta vida sem Deus e terminar esta vida sem Deus, com certeza você irá para lá. E eu quero destacar algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito da doutrina do inferno na Escritura. E no Antigo Testamento, a palavra inferno tinha algumas conotações.
No Antigo Testamento, a palavra inferno aparece como a palavra hebraica Sheol. Essa palavra inferno, particularmente no Antigo Testamento, muitas vezes estava relacionado com a morte e o sepultamento. Como, por exemplo, nós vemos em Salmo 16, verso 10. Diz o seguinte, uma profecia falando a respeito de Cristo. Pois não deixarás a minha alma no inferno. E a palavra aqui, inferno, é a palavra Sheol. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando o salmista utiliza essa palavra inferno, está falando a respeito do local da sepultura. A palavra Sheol. Onde Jesus ali seria sepultado, mas ali não sofreria corrupção. Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mas a palavra inferno também no Antigo Testamento era utilizada também para sentimentos e situações ruins. Por exemplo, o salmista no Salmo de número 18, no verso número 5, diz o seguinte: tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Havia situações onde os escritores utilizavam da palavra inferno para falar a respeito de um sentimento de morte, de um sentimento de tristeza profunda e de sofrimento. Meus irmãos, mas no Novo Testamento, a palavra mais abrangente para inferno é a palavra Hades, em grego. E neste momento, a doutrina do inferno, ela é gradualmente mais desenvolvida e divinamente revelada. E Jesus esclarece de forma muito clara para nós a respeito da questão do inferno. Segundo o Novo Testamento, o inferno não é apenas a sepultura, não é apenas um sentimento que quis dizer no Antigo Testamento, mas o inferno, Hades, do qual Jesus se refere, é um local de eterna separação entre Deus e o homem. Nesse lugar, depois que a pessoa vai para lá, e que ele tem esse destino, esse lugar não tem mais chance dessa pessoa estar novamente na presença de Deus. Em Mateus 25, 46, diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra eterna significa aquilo que não tem fim. Sofrimento eterno, tormento eterno, separação eterna, significa um lugar onde eternamente nós não teremos, se formos para lá, em nome de Jesus, queremos ir para o céu, mas se alguém for para esse lugar, eternamente estará condenado. Mas é um lugar também de condenação, e essa condenação vem logo depois da morte física. É o que nós vemos em Hebreus, no capítulo 9, verso de número 27. É como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte já vem o juízo. A partir do momento que uma pessoa morre, depois da sua morte, automaticamente lá ele já se apresenta diante de Deus. E ele já vai para o destino eterno, ou para a vida eterna, ou para o juízo eterno. Nós não cremos na ideia de que nós vamos voltar. Não. Isso não é bíblico. Você não vai voltar. Depois que acabou essa realidade, não tem mais volta. Mas, meus irmãos, o que mais nos incomoda é que é um lugar de sofrimento e de dor extrema. Em Mateus 24, 50 e 51, diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa palavra é muito forte, pranto e ranger de dentes. Significa um lugar de sofrimento eterno e extremo. Eu não quero ir para lá.
Segundo lugar, a segunda verdade é que Deus criou o inferno. Deus criou o inferno. Há muitas pessoas que acham que o diabo é o senhor do inferno. Não é? Muitas pessoas acham que o diabo reina no inferno como um senhor em um trono com seu tridente. Mas a verdade, o que nós cremos pela palavra, é que Deus é o criador e o gestor do inferno. Deus, o seu Deus, a que você serve. Se você o serve. Por que Deus criou o inferno? Deus criou o inferno para condenar Satanás e os seus anjos. A princípio, o desejo de Deus não era condenar o homem, mas por desobediência do ser humano, ele também herda o inferno. Em Mateus 25, verso 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E por que o diabo te tenta, como eu falei desta manhã? Por que o diabo não quer que você conheça a verdade? Por que o diabo não quer que você aplique na sua vida a palavra de Deus e seja salvo? Porque o destino dele já está determinado. O destino do diabo é o inferno. Lá ele sofrerá eternamente, como diz em Apocalipse. Jesus virá e lançará a serpente, Satanás, o enganador das nações, o mentiroso, lançará ele no inferno. E automaticamente, aqueles que o seguiram. Em Judas, no capítulo 1, verso número 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Os anjos estão condenados, esses anjos caídos, os anjos que não permaneceram na presença de Deus, os anjos que negaram a Deus, eles já estão condenados. Meus irmãos, e há muitas pessoas que olham da seguinte perspectiva: mas Deus é amor, não é? Deus é amor. Por que isso acontece? Mas eu digo para você que o amor de Deus é um dos atributos de Deus, mas outro atributo de Deus se chama justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justo. Deus é amor, mas Ele também repreende. Deus é amor, mas Ele também disciplina. Deus é amor, mas Ele não aceita o mal. E meus irmãos, em Romanos capítulo 1, verso 18 diz: porque o céu do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. A ira de Deus, ela está sobre a vida de todo aquele que não se submete à vontade de Deus e que deseja andar nos seus próprios caminhos. A ira de Deus está sobre a vida daquela pessoa que vive na prática do pecado. A pessoa que não se submete à vontade, aos desígnios de Deus, à palavra de Deus, à verdade de Deus. E essas pessoas vão para o inferno. Essa é a verdade. E há muita interpretação equivocada do amor de Deus nos dias atuais. E qualquer pessoa que morre, principalmente no campo, quando nós falamos de campo artístico, na mídia, quando morre alguém, a pessoa já fala, né? Agora está em um bom lugar. Esperamos que sim. Mas a gente não sabe. Qualquer pessoa que morre já coloca uma asinha nas costas, faz um desenho, coloca uma asinha, uma auréola na cabeça. Não é assim? Não usamos a expressão para todos os que morrem: descansem em paz, né? Descansem em paz.
tomara que esteja em paz. A verdade é que nem todos vão descansar em paz. A verdade é que só descansarão em paz, só estarão na eternidade, aqueles que se tornaram filhos de Deus. E a única forma de se tornar filho de Deus é entregando a vida para Jesus Cristo, é crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, a pessoa regenerada, sendo uma nova criatura, tendo sua vida moldada agora à palavra de Deus, então ela está a caminho do céu. Mas enquanto não ser uma nova criatura, enquanto não houver regeneração, a pessoa está destinada ao inferno. Em terceiro lugar, eu quero falar das características de quem está a caminho do inferno. E eu peço que você não fique olhando para a vida do outro, né? Porque às vezes a gente nesse momento fica pensando assim, vou ver o que o outro está fazendo para mim ver, né? Esse não é momento de julgar, de juiz, de ser juiz, ficar apontando para o outro, dizer, não, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Inclusive esse papel não é nosso. Mas neste momento eu gostaria que você olhasse para si mesmo, olhasse para o espelho, olhasse para a tua vida. Cada um olhando para a sua própria vida. E quais são as características de quem está a caminho do inferno? Em primeiro lugar, nós temos que entender que todo ser humano que não se arrepende, que não entrega a sua vida a Jesus e que não se torna uma nova criatura está destinado ao inferno. Em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, indistintamente, pessoas de qualquer classe, cultura, raça, tribos e nações. Qualquer pessoa que não se entregou para Cristo e não é uma nova criatura está destinada ao inferno. A Bíblia diz: se não houver um novo nascimento, nós não podemos entrar no reino dos céus. Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? Nascer de novo significa que você tomou uma decisão de crer em Cristo, mas também ser gerado de novo, ter novas atitudes, uma nova vida diante de Deus. Só vão entrar no céu aqueles que nasceram de novo. Se as suas atitudes não mudaram, se as suas obras, a sua vida não está de acordo com suas palavras, se não está alinhado com suas palavras, significa que você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não entrará no reino de Deus. A verdade é que tem muitas pessoas que estão na igreja, eu estou falando de forma geral, não só na Igreja Batista Vera Cruz, que estão na igreja, mas vão para o inferno. Porque estão na igreja, ouvem a mensagem, mas não nasceram de novo. Meus irmãos, mas também uma pessoa que vive na prática do pecado é o candidato perfeito para o inferno. Não são minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Em 1 João, no capítulo 3, versos 6 a 8, diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Há uma grande diferença entre pecar e viver pecando. Nós somos pecadores. Até aquele que nasceu de novo continua sendo pecador. Correto? Porém, há uma grande diferença entre pecar por falhas e uma pessoa que vive na prática do pecado, com consciência do que ele está fazendo.
Se você vive numa prática de pecado, com consciência daquilo que você está fazendo, não há arrependimento, não há mudança de vida, com certeza o seu lugar será junto com o diabo no inferno. Há algumas listas de pecados que falam sobre os que não herdarão o reino. Eu quero citar apenas uma delas. Outro momento, em outra mensagem, nós podemos destrinchar esses textos. Mas eu quero citar apenas uma delas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso está em Apocalipse 21, verso 8. Eu quero falar um pouquinho dessas palavras. Não são apenas estes pecados que levam ao inferno, mas eu gostaria de falar sobre cada um desses pecados. A Bíblia diz, quanto vocês, porém, aos covardes. A palavra covarde também pode ser traduzida pela palavra tímido. Aí tem um monte de gente tímido que ficou com medo desse texto. Já viu? A pessoa que é tímido, que é quietinho. Nossa, eu vou para o inferno. Mas não é esse tipo de timidez que o texto está falando. A palavra covarde ou a palavra tímido, eu acho que a palavra covarde é a mais adequada para esse texto, é a pessoa que, por temer a perseguição, por temer ser taxado de crente, ou por ter medo, ser covarde, não entrega a sua vida para Jesus. Não crê em Jesus. Simplesmente nega Jesus. E o que diz a palavra de Deus? Que todos aqueles que me confessarem diante de todas, eu o confessarei diante do meu Pai e dos meus santos anjos. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. A palavra covarde significa alguém que não entrega a sua vida a Jesus por covardia, por medo, por vergonha. E essas pessoas vão para o inferno. A segunda palavra é os incrédulos. Uma pessoa que não crê em Jesus vai para o inferno. A terceira palavra é a palavra abomináveis. Qualquer pessoa que vive praticando abominação contra Deus. E há vários pecados abomináveis diante de Deus. Abominações e perversões sexuais. Abominações nos relacionamentos. A Bíblia diz que há pecados que Deus odeia, mas há um pecado que Deus abomina. Qual que é o pecado que Deus abomina? É a pessoa que causa, que cria intriga entre os irmãos e coloca uma pessoa contra a outra. Isso é abominável diante de Deus. Uma pessoa que vive nessa prática vai para o inferno. E há outros pecados abomináveis na área sexual, em várias áreas. Há os assassinos, né? Eu não preciso nem falar. Os assassinos que cometem assassinatos. Há os impuros. E essa palavra impuros, eu gostaria de trazer a origem dessa palavra, que é a palavra porneia no grego. É a mesma palavra que gera a palavra pornografia. Essa palavra impureza, porneia, não é só relacionada à pornografia, mas todo tipo de distorção da questão sexual. E uma pessoa que vive na prática da pornografia, atos sexuais errados, fora do casamento, vão para o inferno. Vão para o inferno. A porneia é qualquer tipo de pecado sexual fora do casamento, distorcido. Pessoa que vive na prática da pornografia. Aos feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, todos eles irão para o inferno. Mas não é só essa lista. Essa é apenas uma dessas listas. Em outro momento farei outra mensagem, colocando outras listas e destrinchando cada uma dessas palavras. Cada uma dessas palavras. Queridos, e há pessoas que minimizam alguns pecados, achando que somente alguns pecados específicos vão para o inferno. Não, só vão para o inferno a prostituição, quem pratica prostituição, a idolatria, a feitiçaria, mas existem muitos outros pecados, inclusive ligado à língua. A língua.
como fofoca, contenda, falso testemunho. Meus irmãos, pessoas que vivem na prática desses pecados também vão para o inferno. Não é só o assassino, não é só o ladrão, não é só isso que vai para o inferno, mas o fofoqueiro também vai. O fofoqueiro também vai para o inferno. Meus irmãos, a questão é que sem mudança de vida e sem o abandono da prática pecaminosa, não entra no céu. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual que é a prova, qual que é a amostra empírica de que alguém está a caminho para o céu? É uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. É uma pessoa que nasceu de novo. É uma pessoa que já não é mais como antes. É uma pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura. Faça uma comparação lá do passado e agora. O quanto mudou? O quanto você se santificou? O quanto você se aproximou de Deus? O quanto suas atitudes mudaram? Se está a mesma coisa, sempre, não mudou nada, tem alguma coisa errada. Volte para a cruz. Volte para a cruz. Porque se você não crucificar o seu eu, se você não crucificar as obras da carne, se você não crucificar as obras do diabo, com certeza não adianta estar numa igreja, não adianta sentar num banco ou ter o nome no hall de membros, porque você vai para o inferno do mesmo jeito. Igreja não salva, denominação não salva, o pastor não salva, os irmãos não salvam. O único que salva é Jesus Cristo. E somente Ele pode batizar com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é quando nós cremos de verdade nele. E a partir desse momento o Espírito Santo é colocado no nosso coração. Nós somos selados com o Espírito Santo. E a partir daquele momento nós somos gerados novamente. Uma nova criatura, para uma nova realidade, para uma nova história, para um novo comportamento, para abandonar todo tipo de pecado. Meus irmãos, mas a palavra em quarto lugar que eu quero deixar aqui é que ainda há esperança. Enquanto você está aqui, enquanto você estiver aqui, ainda existe esperança. Essa é a mensagem que nós pregamos a todo homem, como diz Paulo. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Porque pecamos, fomos destituídos da presença de Deus e herdamos o inferno. Mas quando Jesus vem e morre por nós, e nós olhamos para Cristo, e como ele disse, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos até ele. Se você olhar para ele, ser atraído até ele, e se você entregar sua vida a ele e crer que ele é seu único e suficiente Salvador, ele te levará até o céu celeste. Ele te levará para o céu, e não há outra forma, não há outro caminho, não há outro método. Você não pode ser salvo pelas suas obras, por aquilo que você faz. Você só pode ser salvo pela fé, justificado. Em João 3,18 diz: quem crê nele, nele quem? Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você crê nele, você não está mais em condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, cuja vida agora estão na presença do Senhor. Nenhuma condenação. Mas se você
não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não teve esse novo nascimento, se você ainda não percebe essa mudança na tua vida, se o Filho de Deus não faz parte da tua vida, se a vida de Deus não faz parte da tua vida, então você está condenado. Meus irmãos, a realidade do inferno é realmente terrível. Ninguém gosta dessa mensagem. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Mas a mensagem é bíblica. Ela tem que ser pregada. Ela tem que ser falada. E ai de mim, como diz Paulo, se eu não pregar o evangelho. E Deus disse muito claramente para Ezequiel. Em Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho, do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão eu requererei. Nós, esse tempo, a igreja do Senhor é a boca de Deus para falar da condenação. E Deus disse para Ezequiel, se eu disser para você, avisar alguém que ele está no caminho errado, que ele está indo para o inferno e você não avisar, eu vou requerer da sua mão. E muitos pastores estão deixando de pregar esta mensagem, porque tem medo de impactar as pessoas, porque tem medo de perder pessoas, porque tem medo. Mas eu não estou aqui para pregar a mensagem que eu quero. Eu estou aqui para pregar a mensagem que Deus deseja. E fazer missões é pregar a mensagem e precisamos pregá-la. Mesmo que seja dura e difícil de ouvir. Mas o ser humano precisa saber que enquanto ele não tiver um encontro verdadeiro com Cristo, e enquanto ele não tiver um novo nascimento, ele está a caminho do inferno. Nós precisamos pregar isso. Meus irmãos, e eu quero terminar esta mensagem com o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 11 e 17. Quem crê que Jesus está voltando? Você crê que Jesus está voltando? Crê que Jesus está às portas? Então eu gostaria de ler esse texto. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser venha e tome de graça da água da vida. Se nesse tempo você entregou a sua vida a Jesus, santifique-se mais ainda. Busque a presença de Deus mais ainda. Busque ao Senhor. Mas a pessoa que ela quer continuar no pecado, a pessoa que quer continuar no erro, a pessoa que não se arrepende, Deus está sendo muito claro na Escritura. Continue se sujando. Continue. Mas saiba que o seu destino é certo. Você vai ficar para fora. Você não vai entrar. Oremos para que nós possamos entrar naquele lugar pelas portas. Oremos para que naquele dia, quando morrermos, ou quando Jesus voltar, que nós possamos ser recebidos por Jesus. E Ele dizer para nós, vinde benditos do meu Pai, e entrai na cidade, recebei por herança aquilo que estava preparado. Tomara que nós recebamos esta mensagem. Agora, eu espero
que ninguém receba a mensagem que Jesus disse no texto que nós lemos. A mensagem: não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Uma pessoa que vive na prática da iniquidade. Quando nós falamos da prática da iniquidade, é a prática de pecado, sem arrependimento. Essa pessoa simplesmente não herdará a vida eterna. Ela vai para onde? Você tem medo, não, irmão? Fala com convicção. Vai para onde? Vai para o inferno. Basicamente, eu quero que você leve essa mensagem. E você precisa pregar o evangelho. Primeiro, ter convicção da sua salvação, mas também alertar outras pessoas. Alertar. Meus irmãos, e às vezes é uma mensagem difícil, mas precisamos pregá-la. Eu já falei essa historinha. Eu gostaria de terminar com uma historinha de um irmãozinho. Já falei dessa historinha na EBD, de um irmãozinho que era indouto, que não tinha muita cultura, não tinha conhecimento, não tinha muita oratória, e foi sair para evangelizar. E chegou numa casa muito chique, muito bonita, e ali morava uma pessoa muito rica. Então ele parou ali na porta, era momento de impacto evangelístico, e ali era a casa que ele deveria evangelizar. E ele chegou na porta e falou: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou falar com esse povo? Eu não sei nem o português direito. Então, ele bateu naquela porta, a empregada recebeu, e ele entrou e orou a Deus, falou: Deus, eu vou fazer da forma como o Senhor deseja. E entrou, estava lá sentado um grande advogado, e ele foi recebido por aquele homem, por aquele advogado, e ele rapidamente disse o seguinte: olha, eu não sei falar muito bem, eu não sei explicar direito, mas uma coisa eu sei, que se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Paz e bem, fique em paz. E saiu. E aquele homem que estava ali, o dono da casa, disse: mas que sujeitinho sem vergonha. Ele veio aqui dentro da minha casa e fala uma coisa dessa para mim. Eu vou procurar ele, vou procurar essa igreja e vou processá-lo. Então esse homem foi procurar a igreja, o lugar, sentou no último banco. E o culto já tinha começado, ele sentou lá bravo. E falou: bom, um homem de muita cultura não ia fazer nenhum tipo de barraco naquele momento, mas disse: eu vou esperar o final do culto. E quando chegar o final do culto, eu vou lá, vou conversar com esse pastor. E eu quero saber quem que é esse irmãozinho. E eu quero tomar providência. E ali no final, sentado no último banco, ele foi acompanhando o culto e Deus foi falando com ele. O pastor lá da frente pregou uma mensagem evangelística: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A vida daquele advogado estava uma bagunça. Ele não tinha certeza da sua salvação. E ali o Espírito Santo foi cravando a palavra no coração dele. No final do culto, ele foi lá na frente, sim, mas não para confrontar ou para tomar providências, mas para entregar sua vida para Jesus. E ele foi por causa da mensagem, não do céu, mas da mensagem do inferno. Meus irmãos, que você fique com essa breve reflexão no final. E que nós possamos ter a convicção de que Jesus ele falou muito sobre o inferno. E nós precisamos alertar as pessoas. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero fazer um apelo nesse momento. Se você ainda não tem convicção da sua salvação, eu sei que a mensagem é pesada, a mensagem é dura. Mas se você ainda não tem convicção que se você morrer hoje, você vai entrar no céu, entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Deixe Jesus entrar dentro do seu coração. Deixe Jesus fazer uma obra na tua vida.
A mensagem é pesada, mas ela é importante. Em nome de Jesus, entregue sua vida para o Senhor. Crê em Jesus. Jesus está às portas. E você não sabe o dia e a hora que Ele vem. É necessário ter convicção para onde nós estamos indo. Vamos orar. E no lugar onde você estiver, clame ao Senhor, para que você possa entrar pelas portas. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero interceder nesse momento pela vida de cada irmão aqui nesta noite. Por essa pessoa aqui também que vai receber esta mensagem da sua casa através do Facebook e do YouTube. Deus, salva esta vida agora. Essa vida que está destinada ao inferno. Essa vida que foi impactada por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem poder para salvar, para restaurar. O Senhor tem poder de transformar. Ó Deus, e no nome de Jesus, naquele grande dia nós queremos receber a palavra do Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai pelas portas. Ó Deus, mas ai de nós se recebermos naquele dia a seguinte frase: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Pai Santo, tende misericórdia de nós, e que nós tenhamos convicção da nossa salvação. E se alguém aqui ainda não tem certeza de que tem a salvação em Cristo, que essa pessoa possa se entregar nesta noite, possa abandonar a prática do pecado, possa abandonar a prática do erro, que ela possa tomar uma nova decisão diante de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos por esta mensagem, porque, ó Deus, é uma mensagem dura e difícil, mas é uma mensagem real e verdadeira. Ó Deus, e que nós possamos ter convicção desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém.